Quer saber como fazer orçamentos mais rápidos com 3 passos simples e colocar em prática ainda hoje? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. E aí, engenheiro, tudo bom? Meu nome é Milton José, seja bem-vindo a esse canal que é um atalho para o seu sucesso na gestão de custos, prazos e qualidade das suas obras. Às vezes nós marcamos de entregar um orçamento até um tal dia, num determinado prazo, e nós acabamos não conseguindo cumprir esse prazo por conta de fatores alheios. Às vezes é um fornecedor que não envia a proposta a tempo, às vezes tinha que levantar mais quantitativos do que nós achávamos, às vezes o projeto estava incompleto, faltava informação do cliente, vários pontos diferentes. Eu sei como é difícil passar por uma situação como essa que eu acabei de citar. Quando você tem que atrasar uma entrega, você tem que remarcar com o seu cliente, com o seu contratante, por conta de fatores terceiros, né? O orçamento nem sempre depende de nós. Inclusive, na maioria das vezes, ele depende de muitos fornecedores diferentes. Pensando nisso, eu listei aqui 3 passos que eu aprendi ao longo da caminhada e que são muito úteis para você conseguir entregar o orçamento com folga no seu prazo. O primeiro passo, que eu acho que é essencial, é você definir muito bem o nível de detalhamento do orçamento. Isso porque cada orçamento, cada obra, seja uma reforma, uma construção, uma obra pública, o que for, ela tem um nível de detalhamento adequado, né, que vai depender do volume financeiro envolvido e vai depender do prazo disponível para a elaboração do orçamento. Por exemplo, se eu te falar assim, orça uma casa em um dia, provavelmente você vai me entregar um trabalho com um nível de detalhamento mais superficial, certo? Você vai fazer um estudo de viabilidade, um EVF, né? Vai fazer um orçamento paramétrico com CUB do Sinduscom, por exemplo. Ou se eu te falar, me faz um orçamento de uma casa em um mês, você já vai ter muito mais tempo. O prazo disponível aumentou, então você vai ter tempo até de levantar a quantidade de parafusos e pregos desperdiçados, se você assim quiser, né? O orçamento se torna muito mais preciso porque você tem mais prazo. Então a primeira dica é que você, ao iniciar um orçamento, veja qual é o prazo disponível e qual o volume financeiro da obra para determinar bem qual que é o nível de detalhamento que se espera para esse orçamento. E em seguida, alinhe isso com o seu contratante, com o seu cliente, para que vocês tenham expectativas iguais e ele não fique esperando um orçamento perfeito, um orçamento executivo, sendo que, por exemplo, você não tem prazo para tal. Uma outra situação que você vai evitar dessa forma é perder tempo orçando coisas que não são necessárias muitas vezes. Afinal, você deveria ter tido um orçamento com um nível de detalhamento bem menor e você acabou exagerando, né, fazendo um trabalho muito minucioso onde não era necessário. Seria um sonho se nós pudéssemos determinar sempre qual o prazo que nós vamos precisar para entregar o orçamento. Mas a verdade é que os clientes, em geral, eles querem assim, para ontem. Como profissional responsável, como profissional técnico, você precisa posicionar o que é possível e o que é ideal para o seu cliente. Você precisa conscientizá-lo. Você vai explicar para ele, olha, para fazer um orçamento completo, um orçamento preciso, assertivo, eu preciso de X dias. Agora, se você só tem tal prazo, eu consigo fazer assim, assim, assado. Talvez você até tenha atrasado a entrega de algum orçamento por estar detalhando um item que às vezes é 1, 2, 3% do custo total da obra. Ou seja, você acabou, né, tendo um atrito desnecessário por um item que era irrelevante no contexto geral da obra. Por isso é preciso ter boa e bem calculada noção do nível de detalhamento que se espera para esse orçamento. Antes de irmos para os próximos passos, eu quero te lembrar 2 coisas, tá bem? A primeira coisa é o seguinte, dá like ainda é de graça no YouTube, tá? Então me ajuda aí, se você está gostando do material, clica no curtir, deixa o seu joinha, isso ajuda demais, cara, ajuda demais para o YouTube entender e levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bem? A outra coisa que eu queria te avisar é o seguinte, o terceiro ponto vale ouro, tá bem? A terceira dica que eu vou trazer aqui, ela é a mais importante de todas. Muita gente, assim que recebe os projetos, as informações do contratante ou do cliente, já quer sair levantando quantitativo, esticando trena, medindo, fazendo visita na obra, e esse não é o caminho ideal. Na verdade, eu te sugiro aqui, como segundo passo, que assim que você receber, abra todos os arquivos, pegue todos os projetos e leia cuidadosamente.
Você não precisa ainda fazer uma interpretação do projeto, mas faça uma leitura prévia crítica. Veja se ali já tem todas as informações necessárias, se todas as pranchas estão ali, se você recebeu todos os projetos disponíveis. Consulte se não está faltando alguma informação, se os projetos não estão incompatíveis. Às vezes você pode estar recebendo um projeto de uma revisão antiga, um projeto desatualizado. E se faça uma pergunta muito importante: quando eu estiver levantando os quantitativos dessa obra, tudo que eu preciso vai estar nesses projetos? Ou ainda falta algum tipo de definição, de informação? Se faltar, você já precisa comunicar isso para o seu contratante, para a arquitetura, para o projetista, para o seu cliente, o quanto antes. Se você simplesmente iniciar o levantamento sem fazer essa análise prévia, você vai correr o risco de lá na frente chegar em algum serviço que não tem informação e aí você ainda vai ter que consultar alguém, vai ter que enviar um e-mail, vai ter que fazer uma ligação, alguma coisa nesse sentido, e vai acabar perdendo tempo. Muitas vezes o seu prazo final vai ser comprometido pela demora de outras pessoas. O ideal é que você já provoque essa conversa antes mesmo de iniciar os seus levantamentos. Vou tratar disso com um exemplo real, tá bem? Uma vez eu fui fazer um orçamento, era de uma mansão aqui de Brasília, altíssimo padrão, obra enorme. Eu passei um dia inteiro quase que só levantando os quantitativos da parte de estrutura da casa. E aí no outro dia, quando eu fui conversar com um arquiteto sobre outro assunto inclusive, ele me falou assim: olha, eu estou recebendo hoje a planilha de consumo, de materiais, né, de quantitativos da estrutura, eu vou te repassar assim que eu receber. Já pensou se eu tivesse perguntado antes? Eu tinha economizado tempo e neurônios, né, meu amigo? Então o que eu te recomendo é isso, sempre tenha essa conversa previamente. Consulte, poxa, o projeto estrutural não tem os resumos. Entre em contato com o projetista, com o calculista, vê se ele não tem. Se ele tiver, você economizou tempo. Se ele não tiver, você levanta os quantitativos normalmente. Sabe, tenha essa conversa, provoque essas conversas previamente para ganhar tempo. Outra situação foi um centro clínico que estava em reforma e eu estava fazendo o orçamento. E já há alguns dias, né, trabalhando nos documentos, eu cheguei na etapa de acabamentos. Quando eu fui ver, não tinha definição de piso, de forro, de pintura, de revestimento de banheiro, não tinha nada de informação nesse sentido. Então eu fui questionar o cliente a respeito e ele levou nada 10 dias. Ele levou 10 dias para definir tudo, decidir os revestimentos, etc. Se eu tivesse feito essa leitura antes de começar e já tivesse provocado a conversa, ele teria tomado todas as decisões enquanto eu trabalhava nos outros serviços. Assim, quando eu chegasse na etapa de acabamentos, ele já ia ter me passado essas informações. Conclusão, eu tive que ficar 10 dias parado esperando o cliente tomar decisões para concluir o orçamento. Foi tempo que eu fiquei sem trabalhar nele, sem receber por conta dele. Então é muito importante ter noção disso. Chegamos agora no que eu entendo que vai ser o ponto mais importante do vídeo, tá bem? O terceiro passo, ele é essencial para você ter sucesso. Antes de falar dele, eu só queria te avisar que nós temos um canal no Telegram agora. O link tá aí na descrição, tá nos comentários, tá? Deixa um comentário fixado. Entra lá que lá vai ter conteúdo de valor bem frequente, tá bem? O terceiro passo para você conseguir ser mais rápido e o passo mais importante é disparar as cotações em paralelo. Talvez você tenha ouvido e ficou assim, cara, o que você está falando? Vou te explicar melhor. Agora que você já fez essa análise prévia dos projetos e você já pediu informação para todo mundo que você vai precisar e você já entendeu se você consegue levantar ou não os quantitativos e começar a trabalhar no orçamento, você precisa identificar aqueles serviços, materiais ou equipamentos que vão precisar de uma cotação atualizada. Assim você consegue disparar eles para que os fornecedores estejam elaborando as propostas, estejam cotando os materiais em paralelo com o tempo que você está trabalhando no orçamento. Então, por exemplo, nessa casa que eu estou orçando tem vários pergolados metálicos. Ótimo, já envia os projetos para serralheiros, né, para aquela metalúrgica de confiança e pede para eles irem elaborando a proposta enquanto você está medindo a casa. Nessa casa em específico tem muita vidraçaria, muitas esquadrias sob medida. Cara, já envia para um fornecedor e cotando isso. Poxa, nessa obra tem um revestimento aqui que é caríssimo. Tem um quartzito, né, um mármore importado. Já envia para a marmoraria trabalhar em paralelo.
Se você fizer isso no primeiro momento, disparar para todo mundo, no momento em que você vai iniciar o orçamento, esse pessoal todo vai estar trabalhando enquanto você também trabalha. Você não vai estar assim, beleza, agora eu cheguei na parte de bancadas, vou orçar as bancadas, aí você manda as bancadas. Beleza, agora eu vou orçar os revestimentos, manda os revestimentos. Se você esperar dessa forma, provavelmente você vai depender deles, tá? O pessoal vai te enrolar. Eles vão precisar de 3, 5, 7 dias para fazer o orçamento deles, porque eles têm mais tarefas para fazer, obviamente, e você vai acabar ficando chupando o dedo. Vai ter que ficar esperando eles te mandarem, vai ficar vendido no processo. Isso não é o certo, isso não é ideal. O ideal é que você já dispare logo no começo e deixe eles trabalhando enquanto você também trabalha. Dessa forma você economiza tempo. Nem tudo o que você vai lançar no seu orçamento, você já tem custos e informações técnicas o suficiente. Na verdade, muitos itens você pode até já ter um valor recente, dados históricos que você pode utilizar, mas muita coisa você precisa pedir para o fornecedor, você precisa cotar, você precisa fazer algumas ligações. Então é importante você já ter visão disso desde o início do orçamento, já começar trabalhando com isso. Se você deixar para reparar nisso só lá na frente, quando chegar nesse item na sua planilha, você vai se enrolar, o cara vai te atrasar, não tem como, você precisa se planejar e precisa atacar essas coisas em paralelo, tá bem? Um outro ponto importante, aí fica uma dica bônus nesse vídeo, é que você precisa ter noção de quantas propostas você vai apresentar para o seu cliente. Vamos supor que você combinou com ele que você apresentaria um mapa de cotação com no mínimo 3 valores para cada insumo ou para cada serviço terceirizado. Se você quer chegar na sua deadline, se você quer chegar no seu prazo final de entrega com no mínimo 3 propostas, você não pode enviar somente para 3 fornecedores. Parece até besteira, mas tem muita gente que erra nisso. Se você quer chegar lá com pelo menos 3 propostas, você precisa enviar para 5, 6, 7 lojas, 7 fornecedores talvez. Você precisa atirar para todo lado para ver se pelo menos 3 vão te enviar. Dessa forma você está aumentando as chances de chegar no término do prazo com aquilo que você precisa, tá bem? Guarda essa dica que ela também vale ouro, hein? Meu colega do capacete branco, era isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. Se você gostou, eu te peço de novo, deixa o seu like, me dá essa força, contribui comigo e se inscreve no canal, não perca os próximos vídeos. Eu vou estar trazendo aí conteúdo de primeira qualidade para vocês economizarem tempo e dinheiro. Quem é que não quer isso, Muito obrigado por ter assistido até aqui, te desejo sucesso na jornada e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!